Vamos lá, então. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa aula de Direito Penal, hoje, dia 23 de abril de 2020. Registrando as presenças aqui da Bruna, do Eduardo, do Gleuso, do Jonathan, que acho que a Fernanda deve estar junto, né? A Nicole, a Tainara e o Antônio Tranquilinho. Sejam todos bem-vindos. Muito bem. Como é que se passaram de semana? Tudo certo? Tudo certo por aqui, Leandro. Beleza, ótimo. Então, o seguinte, pessoal. Vou passar aqui as principais informações aqui, antes da gente começar com o resumo, tá? Informo que a aula já está sendo gravada, ela será disponibilizada posteriormente para vocês também no AVA, através de um link do YouTube, onde vocês também poderão ter acesso a ela. Ao pessoal que está com problema no microfone, algum problema de áudio, temos aqui também o grupo do WhatsApp, onde vocês podem mandar perguntas, interagir também aqui pelo grupo do WhatsApp. E quem tem o microfone ativo, só desativar o microfone e chamar o professor, que a gente para e você faz a pergunta sem problema nenhum. Vamos lá, passando algumas instruções da prova da semana que vem, na quinta-feira da semana que vem. Eu vou entrar online com vocês um pouquinho mais cedo, vou entrar às 7 da noite, e fico com vocês até às 7h30. Eu fico das 7 da noite até aproximadamente 7h30 com vocês online. Depois eu saio e aí a prova ficará disponibilizada para vocês. A princípio, a prova está para ficar disponibilizada às 8 da noite, mas eu estou tentando alterar para ficar disponibilizado já a partir das 7h30. Mas entre ou 7h30 ou 8 da noite a prova vai ficar liberada para vocês. Vocês já viram o link da prova lá no AVA, na aula 1? Já, eu vi agora há pouco. Você conseguiu acessar, Jonathan? Sim, consegui. Já li as instruções até. Mas você conseguiu responder? Não abre nada, só fica as instruções disponíveis. Ah. Beleza. É que teve alguns casos que acabou saindo antes, mas não é para sair antes, né? É para sair só na quinta-feira da semana que vem. Beleza. Sobre a prova. A prova vão ser 5 questões, bem fáceis, tranquilas. E vocês terão 24 horas para respondê-las. Só que depois que abriu as questões, vocês têm 150 minutos para responder. Então, se você pode acessar no outro dia, até 24 horas, vai ficar disponível o link lá das 7h30 da noite ou 8 horas, é isso aí que está dando um pequeno probleminha aqui no sistema, ou 7h30 ou 8 horas na quinta-feira que vem, e fica até na sexta-feira da semana que vem, até as 20 horas. Até as 21 horas, isso, até as 21 horas para vocês responderem a prova. Então, se você tem problema de conexão, alguma coisa nesse sentido, professor, eu costumo entrar mais no meu trabalho, eu costumo entrar na casa do parente, alguma coisa nesse sentido, o link ficará disponível para vocês 24 horas. Mas depois que vocês acessaram, tem 150 minutos para responder 5 questões, bem fácil, bem tranquilo para responder. Combinado? Ô, Leandro, posso começar os questionamentos? Sim. São muitos? Algumas dúvidas. Vai. Você começou a prova, deu problema na internet ou no site. Sim. E travou. Sim. Você vai conseguir entrar de novo depois para estar fazendo essa prova ou você vai perder a sua tentativa? Não, consegue entrar novamente. A princípio, a instrução é que consegue entrar sim. Tá. Uma outra questão.
como vai estar todo o Brasil que faz Croton fazendo essa prova, será que o sistema vai suportar todo mundo tá entrando na hora da aula? Tá suportando. Ontem a gente teve um problema, não nas provas em si, a gente teve um probleminha no AVA, por conta de estar linkado num outro servidor lá, mas o TI já solucionou esse problema, já não temos mais ele também. Você deve conseguir acessar sim. Até porque hoje em dia, a gente está tendo já muitos acessos simultâneos e aí não está tendo problema. As provas já começaram desde segunda-feira. Ah, entendi. Não, então beleza. É porque às vezes a gente tenta entrar para pegar o link da aula e já não consegue entrar. A princípio, vocês não deverão ter problemas com isso, tá? E outra também que tem 24 horas para estar fazendo a prova, né? Isso, tem 24 horas para fazer. Então, fiquem tranquilos. Se quiser, vocês aí, que eu tenho certeza que vocês são da madruga, eu quero entrar 4 horas da manhã para fazer a prova do Leandro. Pode entrar às 4 da manhã, não vai ter ninguém fazendo a prova nesse horário. Com certeza. Não, mas eram só essas as dúvidas. Certo. Alguma dúvida mais sobre a prova? Alguma coisa? Aí eu tenho até dia 4/5 para lançamento das notas, mas é bem tranquila a prova, viu? Acho que vocês já fizeram várias atividades no AVA que são idênticas. São questões lá que vocês entram, seleciona a resposta, envia e ponto final, acabou a prova. Bem facinho. Não pode olhar do coleguinha, tem que fazer sozinho a prova. Que a Croton instalou no computador de vocês um hacker que fica olhando vocês, ver quem está fazendo a prova para vocês, tá? Beleza, vamos lá. Outra coisa importante da prova, só destacando, eu entro ao vivo com vocês às 7 da noite, na quinta-feira que vem, e fico até por volta das 7h30, tá? Depois vocês não precisa estar mais no Teams, nada, vocês podem sair também e relaxar lá para fazer a prova. As provas, as questões, elas não são idênticas para todos, elas ficam girando as questões, tá? Então, passar gabarito para os outros não dá certo. Não que vocês iriam fazer isso, mas estou avisando que não dá certo. Vamos lá, então. Posso começar com o resumo da prova? Beleza. Vou começar, então, com o resumo da prova. Primeiramente, uma salva de palmas para o professor de vocês. Porque eu sou muito legal. Tem gente que é legal e eu sou muito legal com vocês. Pelo seguinte, teremos aqui 6 capítulos. 6 capítulos que vocês teriam que estudar. Mas, como eu sou legal com vocês, vocês não precisarão estudar 6 capítulos. Vocês precisarão estudar 2 capítulos e saber conceitos de um outro capítulo.
só. Se eu sou legal pra caramba. Daí eu me surpreendo de como eu sou legal com vocês. Vocês terão que estudar aqui os capítulos 1, 2 e saber as diferenças do capítulo 5. Saber as diferenças do capítulo 5. Por quê? Porque o capítulo 6 não cai nessa prova. O capítulo 6, ele cai na prova do próximo bimestre. Tá? Combinado? Pode me agradecer. Eu reduzi drasticamente o que vocês tinham que estudar. Muito obrigada, querido professor. Vai ser muito útil para a gente. Muito bem. Agradeço a espontaneidade da fala. Que eu nem precisei pedir nada para vocês agradecerem, que vocês já agradecem de bate-pronto. Agradeço a espontaneidade. Vamos lá, então. Passando aqui nos principais pontos, e vocês precisam estar atentos, do capítulo 1 e do capítulo 2. São poucos slides, dá em torno de 54 slides só para estudar, para vocês verem como eu sou legal com vocês. Lembrando, eu não vou passar aqui no resumo que eu estou fazendo, nessa revisão com vocês, eu não vou passar detalhadamente por todos os slides. A gente vai passando pelos principais pontos, pelos principais artigos, trazendo as principais informações. E se vocês tiverem alguma dúvida ou qualquer coisa nesse sentido, vocês param, questionam e a gente esclarece, tá? Vamos lá, então. Título 1, capítulo 1 dos crimes contra a pessoa. Começamos com o principal deles. O artigo de homicídio. Artigo 121, homicídio. Homicídio, o que é um homicídio? Matar alguém. Então, para que eu tenha homicídio, eu preciso que haja a morte do outro indivíduo. Por quê? Porque se eu não tiver a morte, eu não estou diante do homicídio. Eu vou poder estar dentro da tentativa de homicídio, lesão corporal, enfim, outros artigos que não o homicídio. Então, o homicídio ele tem que ter a morte do sujeito. Objetividade jurídica, vida humana, extrauterina, isso é muito importante. A vida humana extrauterina, que o homicídio vai proteger, porque intrauterina a gente tem um artigo específico, que é o artigo de aborto, que inclusive vocês fizeram trabalho sobre ele. Sujeito ativo, qualquer pessoa pode fazer. Sujeito passivo, também qualquer pessoa. E no sujeito ativo, admite tanto coautoria como participação. Lembrando que coautoria é aquele que pratica o mesmo verbo, ele pratica também o verbo, então ele é um coautor, ou seja, ele pratica o mesmo ato que o autor. E a participação é aquele que não pratica exatamente o verbo núcleo do artigo, mas auxilia, induz, instiga para que seja praticado o verbo núcleo. Então, essa pessoa que participa, ele tem, inclusive, dosometria de pena diferente, enquadramentos diferentes, justamente porque ele não pratica o verbo núcleo. Então, toda vez que eu estiver diante de uma questão, seja ela um probleminha, seja ela um caso prático, enfim, ou seja ela na própria vida prática de vocês, eu preciso delimitar com clareza o ato praticado por cada um deles. Quando eu delimito com clareza o ato praticado por cada um deles, eu vou conseguir determinar se tem coautor, se tem participação, qual é o artigo que eu vou enquadrar, se enquadra mesmo naquele artigo ou não enquadra. Por quê? Porque qualquer cidadão, qualquer ser que pratica algum crime, ele precisa ser enquadrado dentro do Código Penal. E para isso eu preciso demonstrar com clareza qual é a participação de cada um em cada ato praticado. Sujeito passivo também qualquer pessoa
pode ser, não interessa idade, sexo, raça, condição social, se moribundo, recém-nascido, de sobrevivência inviável, enfim, nasceu com vida, passa a ter personalidade jurídica, passou a ter personalidade jurídica, passa a ser possível ser sujeito passivo do crime de homicídio. Porque se tiver dentro da barriga da mãe, aí eu estou falando do crime de aborto. A conduta é matar, e para matar, eu preciso do que para matar? Qual é o item essencial para que eu seja considerado morte, pessoal? Pessoal, qual é o item essencial para que seja considerada morte? O que precisa acontecer com a vítima? Coração parar. Coração parar. Exatamente. Porque o coração, ele bombeia sangue para todas as outras áreas do corpo. E se ele parar, ele não bombeia sangue. Aí é decretado a morte da pessoa. Então, mortes cerebrais ainda não são mortes até que seja parado o coração. Também existe a possibilidade da participação por omissão. No caso, por exemplo, de um policial que vê o homicídio, embora tenha condições de impedir, nada faz. Então, o agente autor do homicídio, o policial é partícipe por omissão, porque ele tinha o dever jurídico de impedir o resultado. Eu vou ter também casos de crime impossível, onde não há punição por tentativa quando o meio usado pelo agente for totalmente incapaz de causar a morte da vítima. Exemplo, arma de brinquedo, arma defeituosa, que não consegue deflagrar a munição. Tudo isso são situações de crime impossível e não tentativa. Então, isso é muito importante. Quando o meio utilizado é ineficaz para causar a morte, eu não estou diante nem sequer da tentativa de homicídio. Então, se eu tiver arma de brinquedo, ou arma descarregada, ou defeituosa, eu tenho meio utilizado absolutamente ineficaz, crime impossível, conduta atípica. Eu não tenho como tipificar a conduta praticada, porque o meio utilizado é ineficaz. Agora, se eu tiver arma ou projétil que ele eventualmente falha, é um meio relativamente incapaz, e aí eu estou diante da tentativa de homicídio. E essa situação ela é muito importante, porque o que vai determinar isso vai ser a perícia, se o meio utilizado era capaz ou não capaz de praticar o verbo núcleo. Então, se a arma era capaz, ou naquele momento não foi, mas é relativamente capaz, eu estou diante da tentativa de homicídio. Se ela for absolutamente ineficaz a possibilidade, aí eu estou diante de um crime impossível. Quem vai determinar isso vai ser o exame de corpo de delito, direto ou indireto, que vai determinar e saber exatamente, com exatidão, a causa da morte. O tipo objetivo é o dolo, isso é o que está no caput. O caput fala em matar alguém. Para que você mate alguém, você precisa ter a vontade de matar alguém. Então, o dolo vai poder ser direto, indireto, eventual ou alternativo. Eu preciso ter esse ânimo de matar. Aí eu estou diante do homicídio. Porque homicídio culposo é outro capítulo que a gente vai ver daqui a pouquinho. E consumação é um crime material, consuma-se exatamente com a morte da vítima. Tentativas imperfeitas, tentativa branca ou desistência voluntária e arrependimento eficaz são situações que podem ocasionar, no caso concreto,
E você precisa saber aqui na prova, principalmente desistência voluntária e arrependimento eficaz, para saber a diferença entre um e a diferença com o outro. Enquanto na desistência voluntária não conclui toda a execução e cessa o ataque, o arrependimento eficaz conclui toda a execução, só que ele evita o resultado final. Entenderam aqui a diferença entre desistência voluntária e arrependimento eficaz? Tranquilo. Tranquilo? Beleza? Pessoal que está no WhatsApp, Nicole, Tainara, o Antônio que está um pouco no WhatsApp, um pouco aqui também, e o Dudu, tudo tranquilo? Posso seguir? Pode seguir, Leandro. Beleza? Se eu perguntar isso na prova, e vocês não saberem, homicídio privilegiado. Artigo 121, parágrafo 1º. A pena vai ser reduzida de 1/3 a 1/6 quando o motivo pelo homicídio decorreu por motivo de relevante valor social, relevante valor moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo após uma injusta provocação da vítima. Tudo isso são situações onde eu vou ter essa redução da pena por ser enquadrado em um outro tipo de homicídio, o homicídio privilegiado. Então, saber a diferença de um para o outro pode ser importante para a prova. O agente em caso vai estar dominado por violência e emoção. Quando ele emocionalmente estiver abalado com o que ocorreu antes, logo após, ou seja, logo em seguida, bem rápido, ele sofre, decorrência dessa violenta emoção, decorrência de uma injusta provocação da vítima. Injusta provocação é uma provocação que a vítima faça que não seja capaz de enquadrar a matar. Então, essa injusta provocação pode ser no término de namoro, ação de despejo, são situações onde eu vou ter essa injusta provocação. Passa agora para o homicídio qualificado, que é o parágrafo 2º do 121. Ao contrário do privilegiado que reduz, o qualificado aumenta. Então, a pena aí vai ser reclusão de 12 até 30 anos de prisão. Se for, por inciso 1º, paga ou promessa de recompensa, ou seja, alguém pagou para você matar outra pessoa, por motivo fútil, é aquele desproporcional à conduta, insignificante, de mínima importância. São situações onde eu vou ter as condições aqui do homicídio qualificado. E o inciso 3º do Código Penal, do artigo 121, que diz: se o homicídio for... Desculpa aqui, deixa eu pegar aqui novamente. O parágrafo 2º, inciso 3º, o emprego de veneno, fogo, explosivo. 4º, a traição de emboscada. E 5º, para assegurar a ocultação ou impunidade de vantagem do crime. São todas situações onde eu vou ter o homicídio qualificado. Isso que vai cair lá dessa primeira aula. A próxima aula, homicídio culposo, artigo 121, parágrafo 3º. Homicídio culposo tem pena de detenção de 1 a 3 anos. Quais são as características do homicídio culposo? Conduta voluntária, por ação ou omissão. Resultado antijurídico não desejado ou aceito. Tem que ter nexo causal entre o ato praticado e o resultado. E o resultado precisa ser previsível.
ou excepcionalmente previsto, de tal modo que podia, com a devida atenção, ser evitado. Então, o homicídio culposo é quando eu não tenho a intenção de matar a vítima. É um tipo penal aberto, ou seja, prevê uma fórmula genérica para a tipicidade em razão da impossibilidade de se prever todas as formas possíveis de ocorrência do delito. Então, ele vai ter aberto para que, no caso concreto, eu determine se foi praticado, de fato, por meio culposo, ou seja, se teve imprudência, negligência ou imperícia. Imprudência, negligência ou imperícia. Saber diferenciar um do outro é importante. E eu vou repetir. Tipos de culpa: imprudência, negligência ou imperícia. Imprudência, conduta positiva, sem precaução. Negligência, conduta negativa, desleixada. E imperícia, falta de aptidão para o exercício de arte ou profissão. Essas são as diferenças de imprudência, negligência ou imperícia. Homicídio culposo e doloso com causa especial de aumento de pena, que é o parágrafo 4º. Por inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. Eu vou estar diante de um homicídio culposo porque o autor não queria praticá-lo, mas vou ter a inclusão do dolo, que eu vou ter um aumento de pena por conta de inobservância de regra técnica. Ou seja, quando ele deveria atuar dessa forma e deixa de atuar, ele assume o risco. Então, eu vou ter homicídio culposo e doloso com causa especial desse aumento de pena. Por não prestar socorro à vítima e por o agente não tentar diminuir as consequências de seu ato. E também por a gente ter fugido para evitar a prisão em flagrante. Todos esses vão poder ser crimes culposos, mas terão um acréscimo do doloso, um aumento de pena em decorrência do ato praticado posterior ao crime praticado. E o perdão judicial no crime culposo, quando a pena que o Estado poderia aplicar é muito menor do que a própria culpa já do agente em ter praticado aquele crime. Como, por exemplo, o pai que descuida e acaba matando seu filho, então acaba matando algum ente querido, ele não vai responder porque ele vai ter o perdão judicial sobre aquele ato, pois a perda desse ente querido é uma pena muito maior do que qualquer pena que o Estado aplique a ele. Então, extingue aí a punibilidade, não completa os 4 requisitos lá, e a gente tem o perdão judicial por consequência disso, nem sequer dá jurisprudência, não dá antecedentes, não dá nada disso, justamente por causa do perdão judicial. Eu vou ter homicídios com causa de aumento de pena, de 1/3 à metade, se o crime for praticado por milícia privada. E vou ter também aumento de 1/3 à metade, se for pena no feminicídio, durante a gestação, nos 3 meses após o parto, e também contra pessoa menor de 14, maior de 60 ou com deficiência, e na presença de descendente ou de ascendente, quando estiver falando dos crimes de feminicídio. Feminicídio é aquele crime que se pratica contra a mulher por conta do estado dela ser mulher. Não simplesmente porque foi contra uma mulher, mas precisa ser a justificativa de que o ato praticado foi em decorrência dela ter a condição de ser mulher. Isso é feminicídio. Todos os homicídios, em regra, que tiverem envolvidos direção de veículo automotor, eu estou diante do homicídio culposo, pois o Código de Trânsito brasileiro não traz condições de homicídio doloso. E a ação penal é pública, incondicionada, com rito especial de julgamento perante o tribunal do júri. Se você matar alguém, você pode ir para o tribunal do júri. Tranquilo aqui sobre homicídio? Alguma dúvida?
tudo certo? Beleza. Vamos lá, então. Próximo artigo, artigo 122, induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça, reclusão de 2 a 6 anos. E se o suicídio se consuma, reclusão de 1 a 3 anos, se da tentativa. Se o 2 a 6, se o suicídio se consuma, e de 1 a 3, se houver tentativa de suicídio. A generalidade, conhecido como participação no suicídio, não é você que suicida, afinal, se você se suicidar, você morre e você não responde por nada penal, porque você já morreu. Quem vai responder aqui é quem participa para que o suicídio aconteça. Sujeito ativo, qualquer pessoa, exceção só do suicida. Porque se a gente tiver a participação do suicida, ele não vai responder, porque ele se suicidou. Sujeito passivo, homem com capacidade mental, pois se a capacidade for nula, aí eu estou diante do homicídio. Então, se você auxiliar alguém que tem capacidade nula a se suicidar, você não está, senão você não responde por auxílio ao suicídio. Você responde por homicídio, porque você matou a outra pessoa. Agora, se a pessoa tiver capacidade e discernimento para relutar e saber o que ele de fato está fazendo, aí eu estou diante do auxílio ao suicídio. As condutas vão ser induzir, instigar e prestar auxílio às condições possíveis referentes ao suicídio. E eu vou ter não auxílio ao suicídio, mas homicídio, quando a vítima não tem consciência e voluntariedade de praticar o suicídio, aí eu estou diante do homicídio. Se a vítima é obrigada a se matar, aí eu não estou falando em auxílio ao suicídio, mas um homicídio. E se há fraude para enganar essa pessoa, também é o homicídio e não auxílio ao suicídio. Consumação e tentativa vai consumir com a morte do sujeito. Se tiver a morte, 2 a 6 anos. E se tiver lesão corporal grave, 1 a 3 anos as possibilidades de pena para quem auxilia o suicídio. Tipo subjetivo é o dolo de induzir, instigar ou prestar auxílio ao suicídio. Exige-se nexo causal entre a conduta do agente em auxiliar e o resultado, suicídio ou tentativa de suicídio com lesão corporal grave. Eu preciso ter esse link entre eles. Não vai ter forma culposa. Brincadeiras não vai caracterizar crime. Exemplo, fazer uma brincadeira lá de roleta russa ou alguma coisa de brincadeiras que acabam dando errado e ocasionando a morte. E não reatar relacionamento amoroso e ameaça de suicídio também não vai caracterizar o crime. As formas vão poder ser simples, reclusão de 2 a 6 anos, e qualificada, a pena é aplicada em dobro, se acontecer por motivo egoístico e se a vítima for menor de 18 anos. E se a vítima tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência, eu também vou ter aplicação de pena em dobro para os casos de auxílio ao suicídio. E a ação penal é pública incondicionada, também competência do Tribunal do Júri. Tranquilo aqui sobre auxílio ao suicídio? Eu dei uma bocejada forte aqui, viu, Joana?
Vamos lá. Tudo tranquilo sobre suicídio? Posso seguir para o infanticídio? Tranquilo, pode seguir. Vamos lá, então. Infanticídio, artigo 123. Conceito de infanticídio, supressão da vida, só que do nascente ou recém-nascido. Desde que esteja sobre uma palavrinha muito importante, que é a influência do estado puerperal. Estado puerperal. A mãe vai precisar estar sob influência desse estado e acaba matando sua própria cria. Isso é o enquadramento do infanticídio. Se não houver esse estágio corporal confirmado, aí eu estou diante do crime de homicídio. O estado corporal é o conjunto de perturbações psicológicas e físicas sofridas pela mulher em face do fenômeno chamado de parto. A prova vai ser a análise dos sintomas exteriorizados pela mãe, os motivos por ela apresentados para a conduta, os meios utilizados, exame psicológico, etc., que vão confirmar se ela estava ou não estava nesse estado puerperal. O puerpério deve causar a diminuição de sua capacidade de entendimento e de autoinibição. Então, essa mudança psíquica, essa mudança química que acontece no corpo da mulher, quando ela passa por um parto, é o que faz atingir o puerpério. E essa situação pode vir a ocasionar a tentativa da mãe em matar sua cria. Objetividade jurídica, valor protegido à vida. Sujeito ativo é um crime próprio, só vai poder ser praticado pela mãe, mas vai poder haver coautoria e participação. Exemplo, mãe e pai matam filhos juntos. Mãe mata o filho com incentivo do pai. Exceção acontece se for ao contrário. Se a mãe incentivar o pai a matar, aí eu estou diante do homicídio, porque o pai não entra em estágio puerperal. Quem entra em estágio puerperal só a mãe, e a mãe precisa praticar o ato. Então, aqui eu tenho um quadradinho que vai explicando as condutas e as consequências e os enquadramentos. Sujeito passivo vai ser a própria criança, o neonato ou nascente. O tipo objetivo é essa ação de matar, precisa extinguir a vida, seja de forma comissiva, por estrangulamento, ou omissiva, não amarrar o cordão umbilical seccionado, não alimentar a criança, são todas condições do infanticídio. O tempo de conduta ele é muito importante, ela deve acontecer durante o parto ou já nos minutos seguintes ao parto, para que seja configurado esse estágio puerperal, para que a mãe possa no ato praticado, ser enquadrado dessa forma. Então, é a mãe que entra em estágio puerperal e acaba matando seu próprio filho já no próprio parto ou logo nos minutos seguintes. Vai poder ser por várias formas ao meio de execução desse crime, tanto por ação livre como também por omissão. Ação livre é aquilo que você faz e omissão é aquilo que você deixa de fazer. Isso são as situações do infanticídio. Tranquilo aqui, infanticídio? Posso passar para o aborto? Bora. Muito bem. Aborto, vocês fizeram um trabalho e entregaram o trabalho sobre o aborto. O aborto está constante lá no artigo 124 e 128. Também vai poder cair na prova, apesar de vocês já saberem de cor salteado a matéria sobre o aborto, que o conceito é a interrupção da gravidez com a destruição do feto por expulsão. Então, ele vai poder ser a partir do momento do conhecimento da mãe que existe uma criança dentro de sua barriga, dentro do seu ventre. Desculpa, estou esquecendo a palavra, fui lembrado aqui. Objetividade jurídica, proteção da vida humana, informação da vida intrauterina, ou seja, não é extrauterina, não está fora do útero, está dentro do útero. Então, ao contrário dos outros homicídios, onde se protege a vida extrauterina, o aborto ela protege a vida
intrauterina. Então, só vai aplicar aborto quando a criança ainda não saiu do útero. Então, é a vida intrauterina. O aborto vai poder ser natural, acidental, criminoso e legal. Eu vou ter várias condições de aborto, algumas, inclusive, autorizadas pela lei, e outros que a lei vai punir aquele agente que praticar o determinado crime. Formas do aborto criminoso. Eu vou ter o autoaborto, punição da gestante, consentimento para o aborto, também punição da gestante, provocar aborto com consentimento da gestante e provocar aborto sem consentimento da gestante. Todos esses crimes estão relacionados diretamente com o aborto, ou seja, a proteção da vida intrauterina, aquele bebê que está ainda dentro do útero. Sujeito ativo, somente a gestante vai poder praticar, e sujeito passivo, o feto e a gestante. No sujeito ativo, só a gestante pratica nos que estão relacionados ao artigo 124. Nos outros artigos, existe a participação de outras pessoas. Tipo objetivo, provocar o aborto, ou seja, dar causa, promover o aborto de forma comissiva, ou seja, atuando, ou de forma omissiva, deixando de fazer algo. Objeto material se houver intuito de lucro ainda, vou ter por motivo torpe, e vai aumentar o valor da pena. É um tipo doloso e consuma-se com essa interrupção e morte do feto durante a gravidez. E a tentativa existe quando há manobras abortivas e a gravidez não é interrompida ou há uma aceleração do parto e a sobrevivência do neonato. Isso são condições onde eu vou ter a tentativa do aborto. E eu não tenho aborto culposo. O aborto sempre vai ser tipo doloso. Eu tenho também o terceiro, sem consentimento da gestante. Aí se pune não a gestante, mas o terceiro que pratica o ato. Consentimento do ato, juntamente com aquele que auxiliou nesse aborto. E a gente tem causas que excluem a ilicitude, que é o aborto legal, aqueles que estão autorizados na própria lei, que vão ser o aborto necessário terapêutico, em decorrência da proteção do valor da vida da mãe, o aborto ético ou humanitário, por conta de aborto de anencéfalos, que é decisão recente até do STF, e aborto eugenésico do feto com má formação ou anomalia. Nesses casos do aborto eugenésico, a lei não protege a mãe, e aí é considerado crime de aborto. Enquanto no aborto dos anencéfalos, a lei protege a mãe, aí não é considerado aborto, e é protegido esse aborto perante a própria lei. E a ação penal é pública incondicional. Tranquilo aqui sobre o aborto? E vamos passar agora para a lesão corporal. Artigo 129, lesão corporal. O conceito, a ofensa à integridade corporal ou à saúde. Então, a integridade corporal, lesionar cabeça, cortar dedo, quebrar costela,
ou a própria saúde com perturbações fisiológicas ou mentais. Então, vai proteger a integridade corporal e a saúde. Ela pode ser dolosa, leve, grave, gravíssima ou seguida de morte, e também lesão corporal culposa. Como a gente não tem no Código Penal a identificação de lesão corporal leve, ela é feita por exclusão. Ou seja, como a gente só vai ter a classificação de lesão corporal dolosa, grave e gravíssima, e seguida de morte, as que não forem grave e gravíssima são consideradas leve. Então, é por exclusão. Vai proteger a incolumidade física, sujeito ativo qualquer pessoa pode ser, sujeito passivo também qualquer pessoa, e se a vítima consente, vai excluir o crime em se tratando de lesão corporal leve ou culposa. Por exemplo, uma pessoa masoquista que gosta de apanhar, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, o consentimento da vítima exclui o crime. Tipo objetivo, ofender a integridade corporal ou saúde de outrem. Ação livre e material é um crime que você pratica das mais diversas formas possíveis, tanto por ação ou omissão. E o que vai confirmar o grau das lesões, se vai ser grave, gravíssima ou leve, vai ser o exame de corpo de delito, que é obrigatório nesses casos. Tipo subjetivo, o dolo, e a vontade de produzir essa lesão, ou de assumir o risco desse resultado, no caso de dolo eventual. A consumação se dá com a produção dessa ofensa à integridade corporal, mental ou saúde da vítima. É possível que a lesão cause incapacidade da vítima por vários dias, por se tornar um crime qualificado. A tentativa inequívoca a intenção do agente, não cabe lesão corporal culposa quando eu tenho clara a intenção do agente em praticar determinado ato. A lesão corporal leve vai estar no caput do 129, vai ser aquelas por exclusão que não causar lesões graves ou gravíssimas, e se eu tiver vias de fato, que aí é um outro enquadramento, na lei de contravenções penais, e você ocasionar chegar a brigar com outra pessoa em decorrência de um fato anterior já existente. E as lesões corporais vão poder ser qualificadas também pelo resultado. Lesão corporal grave, eu preciso ter na vítima incapacidade para ocupações habituais, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou no caso de aceleração do parto. Isso aqui é muito importante porque não costuma cair na prova, mas costuma despencar. A lesão corporal grave, eu preciso enquadrar em uma das situações para que ela seja considerada grave. Incapacidade para ocupações habituais é aquilo que não significa que o trabalho seja remunerado, mas aquilo que é habitualmente praticado por você. Se eu tiver uma incapacidade dessas ocupações habituais que você faz no seu dia a dia, aí eu estou diante da lesão corporal grave. Se eu tiver um perigo de vida, ou seja, a possibilidade de morrer por conta dessa lesão, e a debilidade permanente de membro, sentido ou função. Debilidade é redução da capacidade funcional. Membros vão ser braços e pernas, tato, olfato, paladar, visão e audição. Função respiratória, circulatória e reprodutora também podem ser tidos como membro. E ela é uma redução dessa capacidade funcional. Se eu tiver redução dela, estou diante da lesão corporal grave. Agora, na lesão corporal gravíssima, eu vou ter não incapacidade para ocupações habituais, eu vou ter incapacidade para o trabalho. Eu vou ter uma enfermidade incurável. Eu vou ter perda ou inutilização de membro, sentido ou função.
perda ou inutilização é algo que é permanente. A mesma coisa com deformidade permanente. É um prejuízo estético, adquirido, visível, que vai deixar marcas permanentes em mim. E a perda e inutilização de membro, no caso da lesão corporal gravíssima, é quando eu não tenho mais capacidade de recuperação do movimento ou eu perdi aquele membro em decorrência dessa lesão. E eu vou ter também a lesão corporal seguida de morte, no artigo 129, que é quando minha intenção é lesionar, mas a vítima acaba morrendo. Ao contrário que se eu desejo a morte, eu não estou diante da lesão corporal seguida de morte, e sim da lesão, sim de um crime de homicídio. Agora, se eu, ao lesionar ou ocasionar a morte, eu estou diante da lesão corporal seguida de morte. Parágrafo 3º do 129. Eu vou ter condições também de lesão corporal privilegiada, quando eu vou ter uma redução da minha pena, de 1/6 até 1/3, quando for por motivo de relevante valor social, por motivo de relevante valor moral, domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, aí eu vou ter essas condicionantes de lesão corporal privilegiada. Um item bastante importante também são as lesões esportivas. Em certos esportes em que a lesão é uma consequência normal de sua prática, não vai ter crime de lesão corporal. Exemplo, boxe, lutas marciais, que são situações onde eu vou ter o exercício regular do direito. Todos esses esportes são regulamentados e, desde que observadas as regras, o fato não vai constituir crime. Agora, sempre que houver abuso intencional, aí eu estou diante do crime. Exemplo, o caso do Mike Tyson lá, que mordeu a orelha do seu oponente, que arrancou um pedaço. A mesma coisa do jogador de futebol, que intencionalmente desfere um soco no rosto de outro, quebra o nariz, o dente. Quando isso não está diante do próprio jogo. Quando eu não estou diante do exercício regular de direito, as lesões esportivas também vão enquadrar dentro do crime. Conversão da lesão corporal leve para a pena de multa. Se ocorrer alguma hipótese de lesão corporal privilegiada, se as lesões são recíprocas, o indivíduo agride outro em um bar, e cessado as lesões, a vítima também agride o primeiro agressor, ou seja, quando eu tenho reciprocidade entre os atos praticados, eu não vou ter enquadramento da pena, mas eu vou ter uma conversão para uma multa. E se a lesão corporal for culposa, a pena para um pequeno corte culposo no braço da vítima e a amputação culposa de uma perna é a mesma, mas o juiz, na fixação da pena, dosará a quantidade. A pena é de detenção de 2 meses a 1 ano. Quando eu tenho essa lesão corporal culposa, ou seja, eu não tenho a intenção de lesionar. E por conta dessa não intenção de lesionar, acaba ocasionando algo mais grave ou algo maior. Então, na hora da dosimetria da pena, o juiz vai determinar a quantidade conforme o seu ato praticado. Então, aqui eu vou ter um quadradinho explicando aí os principais tipos de lesão. Eu vou ter a lesão corporal simples, que é aquelas por exclusão, onde eu excluo a grave, a gravíssima e a seguida de morte, eu estou diante da simples. Aí a detenção é de 3 meses a 1 ano. Agora, se eu for lesão corporal grave, onde eu tenha incapacidade para ocupação habitual por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função e aceleração do parto, eu estou diante da grave. Esse é um ponto importante. Incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Se eu tiver por mais de 30 dias, eu estou diante da lesão corporal grave. Se eu tiver menos de 30 dias, lesão corporal leve. Agora, se eu tiver incapacidade permanente, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, deformidade permanente,
ou aborto, aí eu estou diante da lesão corporal gravíssima. Reclusão aí de 2 a 8 anos. E a seguida de morte, reclusão de 4 a 12 anos, quando tenho a lesão corporal seguida de morte. Esse é um quadro exemplificativo, muito importante, inclusive, na hora da prova, onde vocês vão ter a liberdade aí de consultar. Pode, inclusive, esclarecer algumas questões que a gente tem na prova. E o perdão judicial. A mesma situação do homicídio, eu vou ter perdão judicial quando o ato praticado de lesão corporal diante de um ente querido seja muito superior a qualquer pena que o Estado aplicar a ele. E eu vou ter casos de aumento de pena quando eu tiver os itens trazidos lá no parágrafo 1º e ao 3º e 10º do 129 do Código Penal. Aí eu tenho um aumento de pena de até 1/3. E o resumo vai encerrar aqui das duas principais matérias que vocês precisam saber para a prova. E o que mais vocês precisam saber para a prova é diferenciar. Deixa eu voltar aqui. Opa, vocês estão me vendo? Então, além desses dois capítulos aí, do homicídio, infanticídio, aborto e das lesões corporais de maneira geral, que são as principais questões da prova, vocês também precisam saber diferenciar os crimes contra a honra. Saber diferenciar os crimes que a gente tem lá contra a honra. Injúria, calúnia e difamação. Diferenciar um do outro também vai ser importante para a prova. Eu nem trouxe o resumo disso, porque é muito simples. É você saber diferenciar um do outro. A prova vai cair exatamente essas matérias. Espero que vocês vão bem, porque a matéria é bem fácil. Alguma dúvida sobre a matéria? Leandro, por aqui tá tranquilo, cara. Tranquilo? É para fazer individual, viu, Jonathan e Fernanda? Pode deixar, cara. Fica tranquilo que vamos Sugiro, fazer... inclusive, que o Jonathan faça em outro ambiente e não junto com a Fernanda. Porque ela vai me atrapalhar, com certeza. Ela vai te atrapalhar. Ela não vai deixar você colocar todo o seu conhecimento na prova, Jonathan. Eu também acho. Eu tô sentindo Não se abale, certa... viu, Júlia? Eu tô sentindo uma certa perseguição nessa disciplina. Muito bem. Nicole, tranquilo? Bruna, tranquilo? Tainara, Antônio, Eduardo. Tá tudo em ordem, Leandro. Tá tranquilo. Tranquilo, muito bem. Vocês estão bem tranquilos aí? Vamos ver se na semana que vem também estarão. Então, só recapitulando as informações, são 5 questões. Olha só, nossa, eu esqueci de falar, isso é importante. Olha como eu sou legal com vocês. Eu coloquei 5 questões na prova e vocês não sabem, eu coloquei as respostas também na prova. O que vocês têm que fazer? Saber qual é a certa, só isso. Muita bondade sua. A resposta já está na prova. Você só precisa saber onde está. As questões devem ser tranquilas, né? Facinho de tudo. São bem tranquilas, são casos concretos. Para você enquadrar aí os artigos. E outra, viu, Jonathan? Tranquilas, com certeza. Jonathan, pensamento da lei, viu? Não pensamento da profissão, tá? É o mesmo com a Fernanda, pensamento da lei, não da profissão. Não pode levar pro lado pessoal. Não pode levar pro lado pessoal, exatamente.
só, única e exclusivamente, a aplicação da lei. Já é um treino para quando for delegado, né? Para quando for delegado, isso. Para saber tratar muito bem os advogados criminalistas. Com certeza. Muito bem, então, pessoal. Nenhuma dúvida, tudo tranquilo? Posso encerrar, então, aqui? Lembrando só, semana que vem, eu entro ao vivo com vocês às 7 da noite. E fico até 7h30 com vocês ao vivo aqui. Combinado? Beleza. Combinado. Beleza, então. Fiquem todos com Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Se não, fiquem todos com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser. Valeu, professor. Muito obrigada. Boa noite. Um abraço, boa noite.